Glória a Deus. Graça e paz, querida igreja. Ele está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Se tivéssemos que ir embora agora, já iríamos com a unção, não é verdade? Eu creio que nessa noite Ele já curou, Ele já quebrou cadeias, Ele já abriu portas, Ele já operou lá na sua casa. Glória a Deus, porque Ele é o Deus de perto e o Deus de longe. Aleluia, glória a Deus. Que presença gloriosa do Senhor Jesus. Nada melhor do que essa unção na véspera de um congresso de missões. Que maravilha. Eu estou assim maravilhada, estou muito feliz mesmo. Deus conhece o meu coração. Não era para eu estar aqui hoje, nos meus planos, mas nos planos de Deus sim. E por isso Ele me trouxe aqui para juntos adorarmos ao Senhor. E eu sei que eu vou receber muito de Deus aqui nesses dias. Eu vim para receber. Porque missionário precisa, não é, missionária Rosana? Bom te ver aqui. Muito bom mesmo. Eu sei que esse congresso vai ser uma Shekinah de Deus aqui, um derramado Espírito. E nós não seremos os mesmos. Depois desse congresso, nós não seremos os mesmos. Porque o Senhor vai operar em nós e através de nós. Ele vai nos encher aqui, porque quando nós sairmos daquele portão, nós vamos fazer a obra dele lá fora. Porque tem muita gente nos esperando lá. Enquanto estávamos aqui adorando ao Senhor, eu estava adorando, mas eu estava pensando em tanta gente que está lá fora, precisando estar aqui, precisando de declarar Maranata. Porque eles não conhecem a Jesus, então eles não podem fazer essa declaração. Mas nós podemos orar por eles. E o Senhor vai lá e toca no coração deles. Ô irmãos, é tão bom estar aqui. Eu me sinto tão à vontade nessa igreja. Essa igreja que eu amo tanto. Que os irmãos são bênção na minha vida. E eu sei que esses dias serão dias de bênçãos, de reencontrar muita gente. Já estou sabendo do pastor Paulo Paulino, que está por aí, né? E é muito bom, gente, desfrutar dessa comunhão. O Senhor preparou para eu estar aqui. E hoje eu estava agradecendo a Deus, hoje à tarde, na casa do pastor João. Eu fui para o quarto orar, meditar na palavra. Aí o Senhor colocou Isaías 53, que Jesus levou as nossas enfermidades, né? Colocou no meu, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Aí eu me lembrei que eu saí de casa sentindo uma dor muito forte no meu pé. De repente começou a doer meu pé. E hoje eu lembrei que a dor foi embora. Antes de sair de casa eu orei, Senhor, eu estava com dificuldade de andar. Eu não vou carregar essa dor, não é minha, ela não me pertence. E hoje eu lembrei que o Senhor me curou. Glória a Deus por isso. Mas, amados, é muito bom mesmo estar aqui louvando, adorando ao Senhor. E eu vou compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que Ele tem falado ao meu coração, algo que Deus tem pedido de mim. E aí eu vou compartilhar, porque foi isso que Ele falou para mim, que eu deveria falar nessa noite. Bom, mas deixa eu falar rapidinho. Eu continuo morando no Piauí. Para quem não sabe, o Piauí é o estado com menos evangélicos no Brasil. Então, há uma carência muito grande. E eu ajudo a minha igreja local. Mas eu ajudo outros ministérios também que me convidam. Porque Deus me deu essa visão de reino. Eu tenho uma visão do reino de Deus. Eu entendo que todas as denominações são apenas as placas, não é? Mas o corpo de Cristo somos nós, a igreja. Cada um de nós é um membro. E
a gente precisa ajudar um ao outro. E eu recebo convites de outros pastores para ajudar. De vez em quando eu vou ao sertão do Piauí, onde há muita carência. Deus me chamou para desafios. Eu gosto desses lugares onde ninguém quer ir, onde não tem água. Sempre eu estou por lá, onde não tem água. O Senhor sempre me leva onde não tem água. E o ano passado eu cheguei na casa de um casal, uma família de missionários, com 2 crianças pequenas, a mais velha de 5 anos, e um bebê recém-nascido, no sertão do Piauí, um lugar chamado Fartura, mas farta tudo. E não tinha água. Uma família, um casal com 3 crianças, um recém-nascido. Não tinha água nem para beber, para jogar no banheiro, para nada. E eu andava com uma garrafa de água de uns 3 litros e pouco, 3 litros e meio, para a gente beber, porque eu andava com a equipe, e nós estávamos bem no sertão mesmo, onde só tem sol quente e mato seco, e mais nada. E aí eu levei a garrafa d'água, porque a gente precisa tomar água, o sol muito quente. Quando eu cheguei na casa dos missionários, o Senhor falou comigo, entrega água para eles. E eu entreguei. Era a água que eles tinham, para suprir a necessidade daquele momento. Então, assim, Deus tem feito essas coisas, Deus é detalhista. Eu costumo dizer que Deus cuida de cada detalhe. Ele está cuidando de você, dos seus detalhes. Deus vê o geral, Ele vê o mundo, mas Ele vê uma pessoa. Ele vê você. E Ele chama você pelo nome. Ele conhece você. Ele conhece o seu nome, o seu endereço, até o número do seu celular Ele sabe. Porque Ele sabe de todas as coisas. E a bênção vai lá para o seu endereço. Ele não entrega errado. Então, queridos, eu tenho ido ali ajudar os irmãos no sertão, e esse ano Deus me deu um privilégio muito grande, 2 privilégios, 2 bênçãos, fazer a obra missionária bênção. Eu tinha muito desejo de conhecer uma comunidade quilombola, eles são descendentes de africanos, e esse ano eu fui. Irmãos, mas o céu desce, a glória de Deus se manifesta. Adorar a Deus com aquele povo, lá no interiorzão da Bahia, numa comunidade quilombola. Meu Deus, que coisa linda. Coisa linda, a gente vê assim, a glória de Deus se manifestando, aquele povo tão carente, mas tão feliz, tão alegre. E às vezes, irmãos que têm tudo, e murmuram, vivem tristes, abatidos, parece que, como diz o ditado, esperando a morte chegar, não é? A gente sabe que ela vai chegar, mas a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então eu fui ali, naquela comunidade quilombola, a convite de uma pastora, uma equipe missionária, e nós fomos realizar um trabalho. Foi assim, maravilhoso. Então é um privilégio servir ao Senhor. E também o Senhor me levou para realizar um grande desejo do meu coração. No mês de janeiro, eu estive na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau era um sonho de Deus na minha vida. Eu tinha muito desejo de ir lá. É o 5º país mais pobre do mundo. Também tem quase água, não. A dificuldade de água é muito grande. Irmãos, mas que povo lindo. Que povo maravilhoso, que povo educado, que povo cheio de amor, cheio de graça, da graça de Deus. Um povo tão pobre, que dá vontade de você arrancar o chinelo do pé e deixar lá. Aliás, a gente deixa quase tudo, né? As roupas, lençol, eu deixei tudo lá, lençol de cama, lençol de enrolar, mosquiteiro, tudo a gente deixa. Porque é carente demais. O 5º país mais pobre do mundo, que passa muita fome.
que passa muita necessidade. Mas é um povo que adora ao Senhor de todo o coração. Quantos calçados seu filho tem? Eu vi tantas crianças descalças. Eu vi tantas crianças só de shortinho. Porque não tem roupa. Desculpa, irmãos, é porque é difícil. É difícil para mim. Porque eu sei que Deus abençoou tanto o Brasil, nós temos recebido tanto de Deus. E nós somos uma igreja murmuradora. Nós somos uma igreja ingrata. Que nós temos tanto para agradecer ao Senhor. E nós temos só pedido, pedido. Como diz a Bíblia, dá, né? Me dá, me dá. Irmãos, a gente sai na porta assim, e as crianças correm para abraçar a gente, e todo mundo quer colo, e a gente começa a falar de Jesus. Eu tive o privilégio de fazer alguns treinamentos com a PEC, e eu recebi algumas ofertas, e eu comprei o material da PEC, é um pouquinho mais caro, né? Mas é um material de qualidade. E o líder da equipe falou para mim, você vai doar esse material? Você pode doar? Eu falei, posso, pastor? Por que não? Não é meu, é do Senhor. Tudo é dele, tudo foi emprestado por ele. E a gente começa a chamar as crianças. Daqui a pouco você está aí com 200 crianças. Rapidinho, debaixo de uma árvore, sentada no chão. E a gente começa a falar de Jesus e faz o convite. Você vê aquelas mãozinhas todas se levantando, recebendo a Jesus como Salvador. Será que vale a pena, irmãos? A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Nós fomos num país que 50% da população é muçulmana. E o restante, dos outros 50%, só tem a minoria que é cristã. O restante é animista. Animista. Nós fomos em várias aldeias, a gente andava 3, 5 quilômetros a pé, do sol quente, escaldante, na poeira, para evangelizar. E eu falei, vale a pena, porque Jesus foi na cruz, crucificado na cruz. Então, qualquer sacrifício que eu fizer por ele ainda é pouco, pela obra dele, né? Nós saímos da capital, lá não tem ônibus, irmãos. Eu nunca vi um ônibus lá, fiquei um mês, nunca vi um ônibus. E eu andei muito, viu? Nós trabalhamos muito, nós fomos trabalhar no hospital, fomos trabalhar no presídio. Sabe como é que funciona o presídio? Sim. Lá não tem essa cozinha, cozinheiro, que tem no presídio brasileiro, não. Lá é na lenha, só que não tem fogão. São 3 pedras que eles põem. Aí põe a lenha de baixo, põe a panelinha. Sabe quem que vai fazer a comida dos presos? A família. Tem que levar a comida. O governo não dá comida a preso lá. Nós fomos evangelizar na prisão. E nós vimos isso. E eles lá aceitando a Jesus, a coisa mais linda. Vale a pena, né? E aí nós saímos da capital, num carrinho velho lá, caindo os pedaços, que é tudo assim. O carro que você anda lá, ou eles chamam toca-toca. É tipo uma Kombi nossa aqui. Talvez seja um pouquinho mais compridinho. Muito mínimo o tamanho. Se for maior do que a Kombi, é um tamanho mínimo. E aí, tem os banquinhos, senta todo mundo, o resto fica em pé. Ou então, pau de arara. Já ouviu falar em pau de arara? Caminhão. Lá nós andamos, foi de caminhão. A gente pega o caminhão, vai até o lugar que eles chamam porto, só que não é porto. É só a beira do mar.
tudo aberto no sol quente. E aí pegamos o barco, só que o barco deles é um barco descoberto, não é aquele barco fechado, como a gente vê na televisão, que tem muito lá no Amazonas, não é daquele jeito. É do modelo da canoa, aberto, só que é maior. E a gente vai em frente no Oceano Atlântico, viu? Não é um riozinho, não, é o Oceano Atlântico. Nós fomos nesse barquinho, correndo risco, né? No meio do mar, o motor parou, e nós começamos a clamar. Se morrer, vai para o céu, não tem problema. E chegamos lá, na outra margem, onde descemos, já tinha outro caminhão nos esperando. E fomos, e você viaja, viu? Na poeira, e por cima da estrada, tem aqueles espinhos, que encontra assim e fecha. Aí você tem que se abaixar, senão ele leva a sua cabeça. E fomos para lá, para essa comunidade, muito grande, muita gente mesmo, muitas crianças. E dali nós fomos a pé, não tem carro, a gente vai mais para dentro, para o mato, para outras comunidades, a pé, 3, 4, 5 quilômetros a pé. Bem cedinho e volta à tarde, sem comer, viu? Só come quando chega, toma café antes de sair e come quando chega. Mas vale a pena, irmãos, vale a pena ganhar pessoas para Cristo. E nessa viagem, entre adultos, senhoras, senhores e jovens, foram mais de 300 pessoas que aceitaram a Jesus. E criança não dá para contar. As crianças não dá para contar, porque cada reunião de criança é 200 crianças ou mais. E nós fizemos treinamento de obreiros, demos assistência aos obreiros da terra, obreiros autóctones, porque eles ficam muito sozinhos. A missionária Rosana sabe o que é estar lá no campo. A gente precisa muito, né, de companheirismo, e lá nós demos muita assistência para eles. Então foi assim um tempo de Deus, um tempo muito abençoado mesmo. E eu fui com uma equipe do Rio, conheci um pastor de lá, e eu tenho um convite dele para janeiro, ele está querendo ir para a Índia. Então, se for da vontade de Deus, nós iremos. E eu quero deixar aqui o pedido de oração para os irmãos, para me ajudarem em oração. Se Deus abrir a porta, nós iremos. Tudo está nas mãos de Deus. A Índia é um grande desafio. É o 17º país na escala de perseguição religiosa. Lá a mulher não pode andar sozinha, não pode andar à noite. E tem uma série de orientações que a gente tem que cumprir. Lá é terra que mata missionário, que prende, mas o Senhor cuida. O Senhor cuida da nossa vida. Não importa o lugar, Ele está conosco. E Ele cuida, Ele se responsabiliza. Quando Ele manda, Ele vai junto. Ele não manda sozinho, largado, abandonado. Ele vai junto, cuidando de cada detalhe. E eu sei que nesses dias Deus vai falar muito aos nossos corações. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que Deus tem ministrado ao meu coração no livro de Neemias. Eu quero falar sobre 2 palavras-chave, assim, que eu considero de extrema importância para a obra missionária. Então, como amanhã vai começar o congresso, eu fui orar ao Senhor pedindo uma palavra e eu senti a direção de Deus para falar sobre alguns versículos com 2 palavras-chave que nós vamos meditar rapidamente. Eu estava lendo o livro de Neemias e eu descobri que cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente aprende coisas novas, né? E eu descobri que o livro de Neemias tem uma palavrinha muito importante aqui, que às vezes a gente não presta atenção. Neemias fala muito sobre oração. Neemias orava para tudo. Em cada momento do seu trabalho, da sua vida, a gente encontra Neemias orando. E
eu considero a oração vital na obra do Senhor. É de extrema importância na vida cristã, na obra missionária. A oração é a chave que o Senhor nos entregou para nós recebermos as bênçãos dele. E sem oração não se faz nada, não se faz a obra de Deus. Então, Neemias, aqui no capítulo 1, ele recebe uma notícia de que ele estava com o povo de Deus no cativeiro, e ele recebe a notícia da destruição de Jerusalém, né? E diz o versículo 4 que ele fala assim: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aí começa, a partir do versículo 5, começa aqui falando sobre a oração de Neemias. Mas ele ficou abatido, ele ficou triste com aquela notícia, mas ele tomou uma decisão. Não parou aí, na tristeza. Quando a gente recebe uma notícia ruim, é normal a gente ficar triste. Não era hora de Neemias estar batendo palmas, sorrindo. Era um momento difícil para o seu povo, para a sua terra, tudo destruído, tudo queimado. Então ele diz: eu me assentei, eu chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando. Neemias foi orar. Neemias foi buscar ao Senhor, porque ele sabia que o socorro viria do Senhor, que a solução, que a resposta, que a provisão, enfim, a porta aberta. Neemias nem sabia por onde começar, mas ele sabia que Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. E ele foi para o lugar certo, para a pessoa certa, ele foi buscar ao Senhor. E no Senhor, eu costumo dizer que quando estamos com o Senhor, nós não saímos de mãos vazias. Dele, sempre vamos receber o que necessitamos. Porque tudo que nós necessitamos está nele. E no versículo 11, ainda do capítulo 1, diz assim: Neemias está orando. Então ele fala: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Neemias era funcionário do rei, tinha um cargo importantíssimo. E era muito difícil para Neemias enfrentar aquele homem, o rei daquele império, uma autoridade. E ele foi orar. E quando nós oramos, Deus está preparando. Deus está preparando. E como a irmã Ruth costuma falar, um versículo que eu gosto também de citar, e sempre que eu cito eu lembro dela, que Deus opera com o exército do céu e os moradores da terra. Deus opera com os homens, com as autoridades. Deus muda o coração do rei para abençoar o seu povo, irmãos. Ele usa o povo de fora para abençoar a sua igreja. E Neemias estava lá, orando para que Deus movesse o coração do rei. E foi servir o vinho, porque era o seu trabalho, e ele estava triste, estava abatido, e o rei percebeu. E o rei perguntou o que estava acontecendo. Está acontecendo alguma coisa, você está triste. E no versículo, aí ele contou, ele explicou, né, no versículo 3, que o seu povo, a sua cidade estava destruída, então que motivo ele tinha para estar alegre? Se lá na sua terra estava tudo destruído. E no versículo 4 ele diz: e o rei me disse, presta atenção, amados, que ele já tinha orado. Aí no versículo 4, e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Deus já tinha trabalhado no coração do rei. E agora ele pergunta: o que você me pede, Neemias? O que você quer, Neemias, que eu faça? O que você está precisando, Neemias?
Irmãos, era um rei duro, não era crente, não. Não era do povo de Israel, não. Era difícil enfrentá-lo. Mas o Senhor estava trabalhando. Porque Neemias estava envolvido com a obra de Deus. Isso aqui era obra de Deus. E Deus se responsabiliza pela sua obra. Não era Neemias que iria moldar o coração do rei. Ele não tinha capacidade para isso. Mas ele podia orar. E ele cria no poder da oração. Há poder na oração. E não tem coração duro, não tem porta fechada para o nosso Deus. Não tem dificuldade para o nosso Deus. Porque no seu vocabulário não existe a palavra impossibilidade. Jesus diz para os discípulos, aos homens é impossível, mas para Deus não. Tudo é possível para Deus. Então Deus trabalhou no coração daquele rei ímpio. Aí o rei perguntou para ele, eu estou pulando os textos, irmãos, por causa do horário, mas eu sei que os irmãos conhecem a história. O rei perguntou, o Neemias falou se fosse do seu agrado que ele o enviasse, e o rei perguntou quanto tempo duraria a sua viagem. Olha só, ele já estava dizendo aqui, você pode ir, quanto tempo você precisa? E Neemias falou o tempo aproximado que ele precisava. E Neemias foi ousado, porque no Senhor nós somos ousados. Quando nós estamos em comunhão com o Senhor, Ele nos dá ousadia. Ele já quebrou as barreiras, então nós podemos enfrentar. E aí, o Neemias, no versículo 7, olha a ousadia de Neemias. Se ao rei parece bem, se for do seu agrado, se o rei puder, por favor, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. A mão de Deus sobre Neemias inclinou o coração do rei para dar a Neemias tudo o que ele precisava. As cartas de autorização para ele passar no caminho que ele precisava passar, em territórios alheios. Precisava, era o visto, né? Para atravessar a fronteira, precisava do passaporte carimbado. E ele precisava de material para restaurar, fazer a obra que ele iria fazer. Precisava de material que ele não tinha. E o rei deu as cartas. E quem era que não ia obedecer ao rei? Né? Então Neemias conseguiu tudo o que ele desejou, o que ele necessitou. E olha mais, Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Versículo 9 diz, então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Deu a mais, né? Capitães do exército. Glória a Deus. Esse é o Deus que Neemias servia e esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que dá tudo para a realização da sua obra. Esse é o Deus que está mais preocupado do que nós. Porque Ele vê mais do que nós, Ele vê além. Ele vê tudo. Nós só vemos o aqui, o agora, né? Onde estamos pisando. Nesse minutinho, Ele vê toda a nossa vida, todo o nosso futuro. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Então, houve todas as respostas que Neemias precisou e o que ele não pediu também, porque a Bíblia não está mencionando aqui, que ele pediu capitães do exército e cavaleiros. Pelo menos aqui onde eu li não está falando isso. Mas o coração do rei, inclinado pelo Senhor, deu o que ele precisava,
o que era útil para ele. Então, amados, a oração é a base de tudo. Através da oração nós conseguimos tudo. A oração vai mudar, vai moldar, vai quebrantar, vai transformar aquele coração endurecido, petrificado, que para nós é impossível. Aquela situação impossível. Aquele caso que muitos dizem perdido. Para Deus não tem caso perdido. Porque o nosso Deus acha tudo. Não é? Glória a Deus. E pulando aqui um pouco, vamos deixar o Neemias aqui, que ele estava fazendo uma grande obra. Vamos para Atos, rapidamente. Eu estava também fazendo uma leitura, meditando no livro de Atos. Lá na minha igreja, esses dias, nós estamos estudando o livro de Atos. E, de vez em quando, eu releio. A gente lê na igreja, chega em casa, eu vou ler novamente. E o livro de Atos também fala muito sobre oração. Atos, Neemias era no Velho Testamento, era com Israel. Atos no Novo Testamento é com a igreja, né? Depois que Jesus ressuscita, então a gente entra na história dos apóstolos, aqui Atos dos Apóstolos, a história da igreja, a história missionária, né? A obra missionária começa aqui. E no capítulo 1, versículo 14, diz que, nesse momento aqui, Jesus já havia ressuscitado, já havia subido aos céus, fez a promessa do Espírito Santo, disse para eles esperarem em Jerusalém até o Espírito descer, que os encheria de poder para eles darem continuidade à obra. E aí no versículo 14 diz que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles estavam perseverando na oração. Perseverar na oração. Eu vi uma vez a definição de perseverar e a pessoa falava assim: perseverar é não desistir nunca. Achei interessante. Porque tem muita gente que desiste facilmente. Tem gente que ora ali 2 dias, uma semana e não recebeu e para de orar. Mas o Senhor mandou parar? Nós temos que saber, né? Porque Ele responde sim, não espere, né? É o que a gente sempre costuma falar. Será que o Senhor já mandou parar? Ele já disse que não vai fazer, que não vai dar? Temos que discernir, né? Então, se Ele não mandou parar, nós temos que perseverar, continuar, não desistir, prosseguir na oração. E no versículo 24 do capítulo 1, eles estavam aqui, nesse momento, na decisão da escolha do substituto de Judas, que havia morrido, né? Havia se enforcado. Então diz o versículo 24, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido. E aí, continuando a leitura do texto, eles escolheram Matias, não é? Então eles oraram diante de uma situação muito difícil. Era a escolha de um obreiro para a casa do Senhor, para a obra do Senhor. Substituindo alguém que havia feito parte da obra, mas que havia traído o Senhor. Então era um momento difícil. Não podia ser qualquer pessoa. Eles estavam em oração. A igreja continuava em oração. E Deus deu a resposta. Logo em seguida, eles escolheram, debaixo da direção, da orientação do Senhor. Na obra do Senhor, nós tomamos decisões. Na nossa vida diária, né, todos nós tomamos decisões, como pessoa, e na obra do Senhor também tomamos decisões. E tem que ser tudo na direção do Senhor. Tudo debaixo da orientação do Senhor. Então nós vemos aqui a igreja orando, que é um exemplo para nós, uma lição para nós. Que nós temos que fazer isto também. Nós temos que orar.
No capítulo 13, nós encontramos também a igreja orando, os obreiros orando. E diz o versículo 1 que havia um grupo que estava orando. Capítulo 13. E no versículo 2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui era a escolha de obreiros, de missionários, para serem enviados. A igreja orando nas decisões importantes para continuar a obra do Senhor. E nós precisamos fazer isto, orar, jejuar, para que acertemos nas decisões, tanto pessoais quanto ministeriais. Precisamos buscar a direção do Senhor, em tudo, nos mínimos detalhes da nossa vida. E a oração é importantíssima para a obra missionária, para a obra do Senhor, para o andamento, o crescimento, a realização da sua obra. E voltando aqui no capítulo 12, nós encontramos uma linda história. Eu gosto muito dessa história, porque aqui já era um tempo de perseguição. Não é que eu gosto da perseguição, né? Mas a perseguição também é bíblica, nós não podemos fugir disso. E o Herodes mandou matar a Tiago. Eram os missionários. Tiago morreu aqui, foi morto, né? O rei mandou matá-lo. E o Pedro foi preso. E certamente Pedro seria julgado, sentenciado à morte também. Não seria outra sentença, a não ser a morte. Pedro seria morto, eu creio. Mas tinha uma coisa importante aqui, que chama a nossa atenção. No versículo 5 diz que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja perseverava na oração. Versículo 5. A igreja orando por um missionário que estava preso. Amados, eu já compartilhei aqui com os irmãos uma certa vez sobre a igreja perseguida, que eu dou um apoio à missão Portas Abertas. Eu continuo dando apoio, continuo intercedendo, continuo em contato com eles, me informando. E são tantos relatos, irmãos, de irmãos nossos que nesse momento estão presos, nesse momento estão sendo torturados, nesse momento estão sendo mortos. Há tanto sofrimento ao redor do mundo, que nós não temos ideia. Semana passada, nós recebemos uma notícia de uma irmã do Paquistão. É uma senhora casada, tem 5 filhos. Ela foi presa em 2009. Por que ela foi presa? Ela estava numa fazenda, no interior, com outras mulheres, e ela foi pegar água de um poço, e por ela ser cristã, ela não podia, porque o poço era dos muçulmanos. Não pode misturar, porque os cristãos, para eles, a Bíblia, para eles, é tudo imundo. Não pode, para eles, não pode se misturar. E essa irmã foi presa. Desde 2009, ela está presa, até hoje. Em 2010, aconteceu uma audiência e ela foi sentenciada à morte. Porque lá tem pena de morte, no Paquistão. É o 6º país na escala de perseguição religiosa. Lá tem pouquíssimos cristãos, a maioria, quase todo mundo lá é muçulmano, e eles são radicais. E
a comunidade internacional bateu em cima, né, pressionou, eles suspenderam por algum tempo a pena de morte, mas não cancelaram. Quando foi na semana passada, aconteceu uma outra audiência no Tribunal Superior do Paquistão. Haviam 3 juízes para darem a sentença daquela irmã. E a Portas Abertas mandou o comunicado para orarmos, e os intercessores, tinha muita gente orando ao redor do mundo, e aconteceu algo assim, que só o Senhor. Nós não temos dúvidas de que foi o Senhor. Na audiência, já estava começando a audiência, já era para sair a sentença de morte. Um dos juízes renunciou ao cargo. Renunciou. Ele deixou de ser juiz naquele momento. Ele renunciou. Ele falou, não vou me envolver com esse caso. E a audiência foi cancelada, suspensa. Ela voltou para a prisão. Ela está presa. E agora não se sabe quando será a próxima audiência, porque eles vão nomear um outro juiz para substituir aquele que renunciou. E havia lá fora, no tribunal, lá fora do prédio, havia um grande grupo de extremistas muçulmanos. E eles disseram que se a sentença fosse favorável a ela, porque eles querem que ela seja morta. E lá é enforcamento. Eles falaram, se ela for liberta, vai morrer ela, a família dela, os advogados dela e o juiz que votar para que ela seja livre. Vai morrer todo mundo. Então foi um aparato muito grande de policiais, porque eles estavam preparados para matarem todo mundo. Hoje, eu estava vendo as notícias da igreja perseguida. Eu não sei de nada que está acontecendo na televisão, porque eu nunca mais tive tempo de assistir jornais. Mas eu só sei, não sei se os irmãos estão informados, de que está acontecendo um movimento no Iraque. Não sei se os irmãos viram nos jornais. Eu não vi, porque não assisti, mas eu vi nas notícias da missão Portas Abertas. O exército do Iraque está lutando lá contra o Estado Islâmico para retomar tudo que foi tirado, né, dos iraquianos. Tem muitos cristãos que já foram mortos e muitos estão deslocados, estão nos matos, refugiados, para preservarem a vida, né? E hoje eu estava vendo também, nas notícias sobre a igreja perseguida, no Paquistão também, tem um garoto de 16 anos. Ele fez uma postagem no Facebook e, por causa disso, ele foi sentenciado ao enforcamento. Ele para ser enforcado e a família para ser queimada viva. E um dos promotores falou para a advogada dele para largar o caso. Porque ele falou assim, está lá nas notícias, você sabe que o Paquistão é um Estado islâmico. Abandone o caso. E o menino está escondido. Se ele aparecer, ele vai ser enforcado. Então, amados, tem muita dor ao redor do mundo. Tem muito sofrimento. Hoje também chegou uma notícia, essa é boa, de um pastor do Irã, passou 6 anos na prisão e foi liberto. Glória a Deus. É resposta de oração. Tem mais de 90 líderes cristãos presos no Irã. Nós estamos orando por uma moça que
ela vai completar 4 anos na prisão e ela tem problemas cardíacos. Ela está muito doente. Com muita luta, os advogados conseguiram uma licença para ela sair da prisão e fazer um tratamento no hospital. Ela foi, passou no médico, mas já está na prisão de novo, muito doente. E ela já está com depressão. Então, os irmãos, orem por tudo isso e muito mais. Isso é só um pouquinho do que a gente conta, está acompanhando, o tempo é pouco. Mas, voltando aqui para Atos 12, por que eu contei essas notícias para os irmãos? Porque há poder na oração. Se nós orarmos, o Senhor vai fazer. A igreja estava orando, perseverando em oração pela vida de Pedro. Porque Pedro também estava debaixo de uma sentença de morte. Ele ia ser julgado e ele seria morto. Mas o Senhor atendeu a oração da sua igreja e mandou um anjo lá na prisão. E o texto diz, no versículo 7, que as cadeias caíram das mãos de Pedro. Glória a Deus, porque o nosso Deus quebra cadeias. O nosso Deus abre prisões. O nosso Deus quebra as portas de bronze e despedaça as trancas de ferro. E aí diz, no versículo 10, que o portão de ferro foi aberto automaticamente. Foi o controle remoto do céu. Glória a Deus, porque nosso Deus é poderoso. Pedro foi livre, porque ainda tinha um trabalho para Pedro realizar. E no versículo 12 diz que depois Pedro, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Era a igreja em oração e Deus operando. Precisamos orar, amados. Eu sei que essa igreja é uma igreja missionária. Se essa igreja não amasse missões, não faria o que a igreja faz, apoiando a obra missionária em vários lugares. E uma igreja que não tem amor pela obra missionária, não faz um congresso de missões. Então, a maior prova que os irmãos amam a obra missionária. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Disseu, da irmã Ruth, da liderança de cada irmão. E eu sei que os irmãos oram, porque a igreja que ora, quando a gente entra, o clima espiritual é diferente, a gente sente a unção, a presença de Deus. Sei que os irmãos oram, mas continue orando. E se puder, ora mais. Tá bom, amados? Porque tem muitas necessidades. Só para concluir rapidinho, eu vou lá para Lucas 10, eu já vou encerrar. Lucas 10, porque eu falei 2 palavras-chave, e aí a primeira foi oração. E a segunda, eu vou deixar aqui, vou só fazer um resumo rapidinho. Lucas 10, no versículo 33, os irmãos conhecem a história a parábola do samaritano, daquele moço que foi espancado pelos salteadores, e aí passaram lá, né, o sacerdote, o levita, e passaram de largo, ninguém fez nada, ninguém ajudou. E o 33 diz que um samaritano, essa história foi Jesus quem contou, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Essa palavra que eu quero deixar para nós meditarmos, compaixão. Para fazermos a obra do Senhor, nós precisamos orar e nos compadecermos. Nós precisamos ter compaixão. Porque a compaixão de Jesus no nosso coração nos motiva a agirmos. A compaixão nos leva à ação. Então havia uma pessoa doente, uma pessoa machucada. E o samaritano se compadeceu. E quando ele se compadeceu, ele agiu. Ele não só ficou, oh, coitadinho, que dó. Não, a Bíblia não diz que ele falou nada. Ele se compadeceu.
E aí ele se aproximou daquele homem ferido, atou-lhe as feridas, colocou azeite e vinho, e colocou aquele homem sobre a sua cavalgadura, e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E aquele samaritano estava viajando, certamente ele tinha compromissos. E diz a Bíblia, no versículo 35, que ele partiu no outro dia, mas ele deixou um dinheiro com o hospedeiro. E disse para ele, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então ele se compadeceu, ele desceu do cavalo, colocou aquele homem doente, machucado, levou para um lugar onde ele receberia cuidados. E ele colocou o azeite e o vinho, fez os curativos. E deixou aquele homem nas mãos de uma pessoa para cuidar dele. E disse, cuida dele. Se gastar a mais, ele deixou o dinheiro, se gastar a mais, quando eu retornar, eu te pagarei. Então a compaixão nos leva a uma ação, nos leva a agirmos. Amados, nós como igreja do Senhor, nós temos que descer. Nós temos que descer aonde há necessidade. Nós temos que descer para estarmos juntos deles. O salteador continua espancando, continua machucando, continua quebrando vidas. Tem muita gente machucada pelo salteador, que é o nosso inimigo. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que deitar o azeite nas feridas. Nós temos que investir. Nós temos que ajudar aos que estão feridos. Não é só para nós contemplarmos. Eu estou vendo a necessidade para tudo que é canto. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Cada um faz um pouquinho. E aí juntos nós vamos conseguir realizar a obra do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. E continue sendo uma igreja missionária. Obrigada, pastor Disseu. Deus abençoe.